A graça de Deus capacita, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Deus nos educa. A graça de Deus educa. Graça de Deus nos educa a renegar as paixões mundanas. Vivamos sensatos, justos e piedosos. Nos dias de Paulo, era comum entre judeus e gentios o uso de códigos morais que diziam o que fazer e o que não fazer. Consistiam em listas com os vícios a evitar e as virtudes a serem desenvolvidas. Essas listas eram usadas nas famílias para a educação dos filhos. Com base nesse costume, com os vícios a evitar e as virtudes a serem desenvolvidas. Com base nesse costume, Paulo, em algumas de suas cartas, inclui um código cristão que mostra claramente o que o fiel deve fazer e o que não deve. Um exemplo é o texto bíblico acima. Nele é mencionado primeiramente que a graça educa o cristão a não compactuar com o mal, ou seja, a renegá-lo e a dizer não ao mal. O cristão deve renegar a impiedade, não permitindo ser guiado pelos falsos conceitos acerca de Deus. Deus deve também renegar as paixões ou desejos mundanos. Como seres humanos, temos um corpo com desejos normais que devem ser satisfeitos. Porém, como pecadores, mesmo que tenhamos desejos fortes, as tentações não devem ser atendidas, mas mortificadas. Por isso, vamos dizer sim à fome, mas não à glutonaria. Sim à sede, mas não à embriaguez. Sim à intimidade com nosso cônjuge, mas não à imoralidade. Sim ao descanso, mas não à preguiça. Embora vivamos neste mundo de pecado, o presente século, é possível não compactuar com o mal por causa da graça de Deus. Essa mesma graça também nos educa a andar no caminho do bem em meio a uma sociedade ímpia. Por sua causa, é possível viver de forma sensata, com domínio próprio, prudência e moderação, controlando as paixões e desejos. Viver de forma justa em nossos relacionamentos, de tal maneira que sejamos dignos de confiança. Viver de forma piedosa, amando e reverenciando a Deus. Além disso, enquanto as listas dos judeus e dos pagãos apenas mostravam como as pessoas deviam viver, a mensagem do Evangelho oferece a graça divina, que capacita o cristão a obedecer. Portanto, por causa da graça, podemos contar com a mão ajudadora de Deus ao longo de toda a nossa vida, para formar um caráter íntegro por meio do qual rejeitamos o mal e nos apegamos ao bem. Por causa da graça, podemos contar com a ajuda de Deus ao longo para formar um caráter íntegro. Rejeitamos o mal e nos apegamos ao bem. Somente pela graça. Ajudadora de Deus. Não somos bons por nós mesmos, precisamos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por não desistir de nós. Por favor, trabalhe conosco, cada um de nós, teus filhos nessa terra. Todos os dias, Senhor, a escolhermos o bem e não o mal. Transforma os nossos corações, Senhor. Entre em nós, nos purifique, nos mude, nos capacite, Senhor. Queremos andar contigo, queremos viver o teu plano original para nós. Obrigada, Senhor, porque tu trabalhas conosco. Por favor, não nos deixe. É o que te pedimos, Senhor. E te agradecemos pela graça transformadora, porque tu sabes o que é melhor para nós. Ajuda-nos a escolhermos a tua vontade sempre. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.